Olá, nesta aula eu vou apresentar então um método mais simples, mais fácil de entrar com a geometria da edificação no arquivo IDF, né? Então, nós vamos partir aqui copiando, eu criei aqui no meu diretório aqui uma aula 7, nós vamos começar copiando aqui o IDF da aula 5, né? Ctrl C, Ctrl V aqui na aula 7, vamos renomear para a aula 7. Né? E antes de iniciar a parte de geometria propriamente dita, né, nós vamos rodar esse arquivo aqui que eu deveria ter feito na própria aula 5, né, porque apareceu alguns erros. Então, eu vou começar agora rodando esse IDF aqui para corrigir esses erros que ficaram para trás aqui. Né? Então, eu vou vir aqui, vou abrir aqui com o editor, né, do próprio Energy Plus, né, vou procurar aqui aula 7, ok. O arquivo climático já está aqui, Florianópolis, vou simular. Então ele vai fazer a simulação e apareceu nesse primeiro momento um erro severo. Então vamos olhar que erro é esse, né? Vamos aqui, clicamos aqui no ícone que vai abrir o arquivo de erros, né? E aqui mostra o seguinte, ó, tem um erro severo que tem um objeto duplicado aqui de material, né? Chamado gesso forro. Né? Então vamos abrir lá o IDF e vamos ver este errinho aqui, né? Ctrl L aqui para ficar somente os objetos que estamos utilizando. Ele diz que no objeto material existe dois objetos com o mesmo nome, né? Então aqui começa o objeto argamassa, né? Vamos seguindo aqui até achar forro, gesso, forro, alguma coisa nesse sentido. Tá aqui, o primeiro que aparece, o objeto 18, chamado gesso forro, com uma espessura de 1 centímetro. Se a gente continuar procurando o próximo aqui, tem um outro gesso forro, também com o mesmo nome, com 3 centímetros. Né? Então, para corrigir esse erro aqui, eu vou renomear esse cara aqui para gesso forro 3 centímetros. Vou salvar, né? E vou simular novamente. Né? Então, esse erro vai ser resolvido. Né? E aí, apareceram mais 2 erros severos aqui. Vamos dar uma olhada. Então, abrindo o arquivo de erros. Agora ele diz o seguinte, olha, no construction chamado argamassa externa, foi descrito uma camada chamada EPS 4 centímetros e isso não foi encontrado. Né? Então, vamos novamente voltar aqui no construction. Né? Se a gente for navegando aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, EPS 4 centímetros. Inclusive está numa cor diferente, justamente porque ele não encontrou esse material. Se a gente for lá para os objetos material no mass, existe aqui um EPS 8 centímetros e o land rocha. Então a gente vai voltar ali no construction, né, e vai trocar aquele EPS de 4 centímetros, que não está descrito, né, pelo que está descrito, que é o EPS de 8 centímetros. Então, vou procurar aqui o material EPS 8 centímetros, ok. Troquei, ele vai aparecer aqui em outro local, que eu já sei, né, então eu vou continuar olhando aqui até aparecer um outro EPS, está aqui, ó, EPS 4 centímetros, vou trocar também para EPS de 8 centímetros. Ok. Feito isso, vou salvar e vou simular novamente para ver se os erros desaparecem. Né? Então, vou rodar aqui e agora sim, tem só um warning aqui, 0 erros severos. Né? Então, se a gente quiser olhar aqui que o warning é esse, né? A gente vai abrir e vai dizer ali, olha, há 47 constructions que não foram utilizados no arquivo de entrada. Então é só um alerta, ó, você colocou lá 47 constructions que você não está utilizando. Perfeito, isso não é problema para a simulação. Então, resolvido esses errinhos que ficaram para trás aí lá da aula 5, né, vamos efetivamente começar a falar da geometria, né, da forma mais prática de entrar com a geometria. Nós vamos fazer o uso de um programa que chama SketchUp. Então eu vou deixar na descrição aí um link para vocês baixarem o último SketchUp que era gratuito, digamos assim, que poderia baixar no computador e é gratuito, que é o SketchUp Make 2017. A partir de 2018, então o SketchUp Pro, né, ele é sempre uma versão paga. Então como eu estou viabilizando aqui uma forma de a gente trabalhar sem ter que comprar nenhum software, né? Eu vou disponibilizar esse último que era gratuito, que é o SketchUp Make 2017. Então, vocês vão baixar para o computador de vocês aí o programa de instalação, né? Que chama SketchUp 2017, português, né? Do Brasil.
versão aqui para o Windows, né? .exe, vão executar ele, vai seguir toda aquela rotina de instalação do programa, né? E também vai ter o que a gente chama de plugin, né? Que é um arquivo que vai ser também instalado depois no SketchUp, e é esse plugin que, na verdade, é utilizado para criar o IDF, né? A geometria no IDF. E este plugin também vai estar lá na descrição do vídeo, ao local para vocês baixarem. Eu vou usar esse Euclid aqui, 09.4.4, o final dele é RBZ, né, que é a terminação do plugin do SketchUp, né? Então aqui, agora já tenho instalado na minha máquina o SketchUp, né? Então vou abrir aqui o SketchUp, Make, né? É esse cidadão. Quando você instalar, ele vai vir aqui dizendo que tem 30 dias ainda para uso, né? Mas depois que vencer os 30 dias, algumas funcionalidades ele vai perder, mas ele vai continuar rodando na tua máquina, principalmente para aquilo que a gente precisa, que é para gerar a geometria, ele vai continuar funcionando mesmo depois do tempo de teste aí, né? Na primeira vez que você vai usar, né, vai ter aqui essa tecla Start Using SketchUp, né? Aí você só vai ter que selecionar que você vai trabalhar com metros, né? Com unidade de metros. Nesse caso aqui já está instalado, eu já escolhi que é metros, né? Tá ali, ó, Default, Template, Modelo Simples, metros, né? Mas a primeira vez que você roda, você vai ter as opções que vai aparecer para você aqui, você vai escolher que você quer trabalhar em metros. E aí você vai dar o Start aqui, ele vai abrir, né? Tá abrindo aqui. Então é um programa, né, que a gente, principalmente utilizando a arquitetura, né, para fazer desenhos, né? Desenhos de edificações ou de móveis, né, de qualquer coisa que precisa desenhar em 3D, né? Então, feito isso aqui, eu estou com o SketchUp Make 2017 instalado, e aí agora eu vou instalar o plugin, né? Onde é que eu faço isso? Nesse ícone aqui, ó, Extension Manager, eu abro ele aqui, ó, e aí vou aqui, ó, Install Extension, né? Então, vou instalar essa extensão, está lá no Downloads, é esse Euclid 0944, clico nele, vou dar um abrir aqui, e aí ele vai instalar, né? Ó, ele instalou e apareceu essas duas abinhas aqui novas, ó. Esse aqui é justamente do plugin. Minha sugestão é que vocês movam ela e coloquem ela aqui no cabeçalho, como eu estou fazendo, colocando uma aqui e outra aqui, por exemplo, né? Então, essa régua que vocês têm à esquerda aqui é do SketchUp. Essas duas réguas que aparecem à direita aqui são desse plugin que justamente é voltado para construção do IDF, né? Vamos lá, então vamos construir. Primeiro, né? Então vou mostrar para vocês aqui, deixa eu colocar esse SketchUp aqui para um lado aqui, né? Para colocar aqui a geometria que a gente quer criar, né? Que foi a mesma geometria da aula 6, mas eventualmente quem pulou a aula 6 e veio direto para a aula 7 não teve essa visão, né? Então vou apresentar aqui, ó. É isso aqui, ó. Essa primeira geometria que a gente vai criar, né? É um ambiente, né? Que tá aqui tem os eixos, né? O eixo X aqui em vermelho, o eixo Y em verde, o eixo Z em magenta, né? E nós vamos criar então essa edificação que é um paralelepípedo, né? Uma sala que ela tem 4 metros nessa dimensão X, tem 8 metros na dimensão Y, né? E tem uma altura, né? A gente diz um pé direito de 3 metros. A gente sempre tem a convenção do Energy Plus aí, é que o norte está referenciado, alinhado com o eixo Y, né? Se a nossa edificação, se o nosso ambiente tiver qualquer angulação diferente desta, né? E geralmente tem, nesse caso aqui a gente vai considerar que não tem, né? Então, a gente tem que trabalhar o ângulo lá em um certo objeto, depois eu mostro para vocês, né? Então, essa é a geometria que eu quero criar aqui. Um ambiente que tem 4 metros nessa direção, 8 nessa e 3 de altura. Ok, vamos voltar aqui então para o nosso SketchUp. Primeiro, nós temos que... Aqui dá uma bagunçada nas réguas aqui, né? Só voltar aqui. Nós temos que abrir aquela aula 7, né? Que é o IDF que a gente copiou, né? Renomeou e consertou aqueles errinhos lá. Então, aqui, ó, esse segundo ícone dessa régua aqui, ó, se colocar o mouse em cima, ele vai dizer, ó, Open Energy Plus Input File, né? Então, que é o IDF. Então, eu vou abrir aqui, vou escolher aqui
para abrir a aula 7, né? Então ele vai carregar esse IDF para dentro aqui desse programa. Vou dar um abrir, ele carrega, ele está dando aqui um warning, né? É o seguinte, olha, você carregou aqui um Energy Plus que está dizendo que ele é da versão 26.1 e o plugin foi desenvolvido para a versão 9.6, né? Então é só uma questão que nesse momento não vai interferir, porque nós vamos usar o plugin aqui só para fazer a geometria, e a geometria não mudou, né? A forma de entrar com a geometria da versão 9.6 em que o plugin foi desenvolvido para que nós estamos usando 26.1 não mudou nada, né? Mas ok, ele deu essa mensagem de erro aqui só para nos alertar, né? Então, da mesma forma que tínhamos ali naquele desenho, né? Nós temos aqui o eixo X em vermelho, né? O eixo Y em verde, e aqui o Z está em azul escuro, né? Perfeito. Então, como é que eu vou criar agora a geometria aqui dentro, né? Então, nós temos sempre que criar uma zona térmica para cada zona térmica que a gente dá as dimensões ali, monta as paredes, o piso e o teto, né? São essas 6 superfícies que a gente tem que modelar em cada ambiente, né? Então, eu venho aqui primeiro, vamos criar essa zona térmica. Como é que eu faço? É esse íconezinho aqui, ó, esse ícone, New Energy Plus Zone, né? Então, se eu clicar em cima desse ícone, vim aqui para a área de trabalho, eu vou criar aqui essa nova zona coincidente com o eixo, com o zero, XYZ0, clico aqui, ó, ele está me mostrando aqui um retângulo aqui, onde dentro desse retângulo a gente vai criar então essa zona térmica, né? Aqui, ó, tem esses ícones aqui, ó, que mostra as informações do IDF, né? Então, se eu clicar, por exemplo, nessa da direita, vai dizer, olha, ele criou no momento que eu fiz aquilo ali, né? Ele criou uma zona térmica e ele deu um nome lá, ó, F09E35, né? Então, se eu der 2 cliques em cima dessa zona aqui, né? Ele vai ficar nesse modo aqui, ó, pontilhado, né? E sempre que eu tenho que colocar uma informação, criar efetivamente as paredes, o piso e o teto aqui de uma zona térmica, ela tem que estar nesse modo de edição aqui, em que aquele contorno fique nesse pontilhado. Então, uma forma de fazer isso, né? Se eu clicar fora, aqui, ó, por exemplo, a zona sumiu, né? Então, a forma de resgatar ela é, ou eu venho aqui no próprio desenho e venho aqui na origem dele e dou um clique, vai mostrar a zona, né, o contorno. Se der 2 cliques, vai entrar em modo de edição. Ou, né, eu venho aqui, como foi mostrado, para mostrar essa janelinha aqui com as zonas térmicas, e aqui clico, uma vez vai aparecer a zona, né, o contorno da zona, e 2 cliques vai apresentar então em forma de edição. Se eu quero saber as informações que estão no IDF, daí tem esse outro íconezinho aqui, ó, mostra o objeto, né? Daí, se eu clicar, ele abre essa janelinha e traz as informações desse objeto. Então, esta zona térmica ele criou automaticamente com o nome F09E35, que geralmente não indica nada para nós, né? Então, eu sugiro que vocês renomeiem isso, né? Por exemplo, eu quero dizer que essa aqui é a zona 01, né? Então, zona, posso colocar em português, né? Zona 01. O ângulo de rotação dessa zona nós vamos deixar igual a 0, ela só se repete uma vez só, né? Então é só isso que a gente vai alterar aqui nessa questão da zona térmica, né? Depois, então, agora vamos efetivamente criar aqui as paredes, o piso e o teto. É super simples, né? Então, estando nesse modo de edição, que é todo pontilhado aqui, né? Eu vou aqui agora nesse lapisinho aqui, ó, para criar linhas, né? No momento que eu clico aqui, então, o meu cursor muda, aparece esse lápis, eu vou aqui na origem, onde eu vou começar a desenhar, por exemplo, o piso desse ambiente. Então, clico aqui, ó, e aí o meu cursor, ó, se eu tiver desalinhado com o eixo XYZ, ele vai aparecer uma linha preta. Se eu alinhar aqui com o X, ele vai ficar vermelho, se eu alinhar com o Y, vai ficar verde, se ficar alinhado com o Z, vai ficar azul escuro, né? Então, nesse caso, eu quero criar aqui a primeira linha aqui, que é aqueles 4 metros, né, no eixo X. Então, eu cliquei lá no lapisinho, cliquei ali na origem, e aí o meu lápis está movendo aqui. Como é uma dimensão que eu já conheço, então eu vou digitar no teclado, né? Eu alinhei aqui o meu lápis com o eixo X, né? Então ele está aparecendo na mesma cor, saindo a própria linha do eixo X, eu vou digitar no teclado a dimensão 4
Enter. Aí ele jogou 4 metros nessa direção. Aí ele continua ativo ali. Notem que agora que eu quero fazer na direção Y, né? Então na direção Y, aquilo que eu falei, se o cursor você tirar fora, ele fica preto. No momento que você movimentar e ele estiver alinhado com Y, ele fica verde. Nessa dimensão, a minha sala tem 8 metros. Então, eu vou no teclado, digito 8, Enter. Né? Então, ele criou a dimensão 8 metros aqui. Agora, eu vou criar aquela parte ali que é 4 metros, voltando agora em relação, mas né, alinhado com o eixo X. Então, deixo ele vermelhinho, digito 4 no teclado, Enter. E, por fim, né, venho aqui, clico na origem e ele formou aqui o meu piso. Né? Aí eu vou mudar aqui, né, sair desse modo canetinha aqui para o modo de cursor. Então, criei o piso. Como é que eu vou... Agora eu só vou extrudar, que a gente diz, né? Vou puxar essa superfície para cima aqui, os 3 metros. Então, coloquei aqui nesse modo, sair do modo lápis aqui, vim para o modo de setinha. Venho aqui, clico em cima desse piso. Ele vai ficar assim, ó, todo pontilhadinho, né? Aí venho com essa função aqui, ó, que é puxar, né? Então, clico aqui em cima dessa função, clico aqui em cima do piso e note que ele vai criar uma outra superfície, né? E agora eu vou digitar qual a altura que eu quero. No nosso caso é 3. Então, eu vou no teclado, 3, Enter. Ele criou, então, agora, venho aqui, volto e mudo para o cursor. Ó. Então, a nossa geometria está pronta. Se eu quero rotacionar, né? Vocês podem segurar aí no teclado Ctrl e o roller, né, o scroll aqui do mouse, né? Vocês conseguem girar aqui, né? E movimentar essa nossa superfície. Então, está criada aqui a zona térmica, né? Que a gente chamou de zona 01, com essas 4 paredes, o piso e o teto, usando aquelas dimensões que a gente usou, né? Se você quiser, por exemplo, conferir se está 4 metros, 8 metros, 3 metros, existe essa trena aqui em cima, ó. Você clicar em cima dela, se você ir no ponto inicial e clicar no ponto final, né, olha, ponto inicial, e só chegar o mouse em cima do ponto final, ele vai dar ali, ó, 4 metros. Né, dá um ESC, clico agora aqui e vou até o outro ponto lá, paro lá, vai dizer ó, 8 metros, dou um ESC, clico agora aqui no final, deixa eu ver o que é isso, ops, ok, não interessa aqui. Vamos clicar aqui, ó, deu 3 metros, né? Então tá tudo certinho. Volto aqui o meu cursor no mouse para o cursor, e o que eu vou precisar agora é vamos renomear o nome de parede. Então, assim como ele, quando criou uma zona, ele cria com um nome qualquer, quando ele criou as 4 paredes, o piso e o teto, também ele criou com valores quaisquer, né? Nomes quaisquer. Então, estando nesse modo de edição aqui, e estando com o cursor, se eu clicar em cima dessa parede aqui, ó, e clicar aqui nas informações, aqui em cima, ó, mostra as informações do objeto. Vai aparecer aqui, ó, essa parede ele chamou de 3BC57T. Né? Vamos fazer a seguinte nomenclatura. Vou mostrar aqui novamente o desenho. Né? Quando eu tenho uma geometria, né, eu geralmente convenciono aí de chamar de parede norte, parede sul, parede leste, oeste, ou parede nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, da seguinte forma: se a gente pegar essa parede aqui, ó, que eu estou mostrando, eu imaginar um vetor saindo perpendicularmente para fora dessa parede, esse vetor vai estar alinhado com que orientação solar? Né? Então, se eu imaginar uma seta saindo, ele vai ser uma seta que vai ter a mesma orientação aqui do Y, então ele vai estar alinhado com o nosso norte. Então, isso aqui a gente chama de parede norte. Aí, da mesmo raciocínio, essa parede aqui, se eu imaginar uma seta saindo perpendicularmente aqui a essa parede, ela vai estar alinhada com o sul. Então, isso aqui a gente vai chamar de parede sul. Essa parede aqui, ó, se eu imaginar um vetor saindo aqui perpendicular à parede, ele vai estar alinhado com o leste. Então, a gente vai chamar de parede de leste. E, por fim, essa parede vai ter uma orientação oeste. E depois temos o piso e o teto. Né? Então, seguindo essa nomenclatura, a gente vai chamar essas paredes, né? Voltando aqui, essa parede que está selecionada, notem que quando está selecionada ela fica toda pontilhadinha, né? Preenchida com pontos, né? Essa é uma parede dentro da nossa nomenclatura, uma parede sul, né? Então eu vou chamar aqui parede sul, zona 01. Aqui é o tipo de superfície, né? Essa superfície pode ser um piso, pode ser uma parede, né? Floor,
wall pode ser um forro, ceiling, ou pode ser um telhado, roof. Né? Nesse caso já está preenchido corretamente como sendo uma parede, wall. Né? Então não muda nada. Aí vem o construction, né? Ou seja, aquilo que a gente fez nas aulas passadas, lá que a gente buscou a biblioteca de materiais construtivos, né? De componentes construtivos lá desenvolvido pelo Labier, né? Quando clicar aqui na setinha ao lado, vai aparecer todas as opções lá que a gente tem dentro do IDF, né? Então, a parede, vamos usar essa parede que é usualmente utilizada na construção civil brasileira, a parede tijolo 9 por 14 por 24, com reboco dos dois lados, né? Argamassa interna e externa. Vamos usar essa aqui. A zona é a zona 1, né? Esse space não precisa preencher. Aqui ele já está colocando corretamente que a condição externa dessa parede é voltada para o ambiente externo, outdoors, né? Está exposta ao sol, está exposta ao vento, né? Sun exposed, wind exposed, né? Está marcado aqui. Então, ok. Então, essa parede tá ok. Vamos para essa aqui, ó. Essa aqui é a nossa parede leste, lá pela nossa nomenclatura. Então, vamos chamar ela, renomear ela aqui para parede leste, zona 01. É uma parede, vamos colocar a construção a mesma coisa, né? Parede, tijolo, cerâmico com argamassa interna e externa. É da zona 1, ela é voltada ao ambiente externo, exposta ao sol e exposta ao vento. Ok. Vamos dar uma girada aqui na nossa geometria, né? Para selecionar essa parede aqui, que é a nossa parede norte. Então, vamos renomear aqui para parede norte, zona 01. É também uma parede. O construction nós vamos usar o mesmo que a gente está utilizando em todas as paredes. A zona é a zona 1. É uma parede externa, exposta ao sol, exposta ao vento. Ok. Depois nós vamos dar mais uma girada aqui para selecionar a parede oeste. Né? Então, vou colocar aqui parede oeste, zona 01. Parede também, a construção dela vai ser a mesma que a gente está utilizando em todas as paredes. Zona 1, a parede externa, exposta ao sol, exposta ao vento. Então, agora só falta definir o piso e o teto. Já que está aqui, vamos colocar o teto. Selecionei o teto, né? E vou colocar aqui, teto, zona 01, ou cobertura 01, né? O que vocês acharem mais conveniente. É um telhado, já está certo aqui, roof, né? A construção, vamos considerar que é uma cobertura com telha cerâmica e laje pré-moldada de cerâmica. Essa aqui. Zona 01, o espaço não precisa preencher, é externo, né? Também exposto ao sol, também exposta ao vento. Opa, ó, cliquei fora, sumiu a edição, né? Então, novamente, ou a gente dá um clique aqui, depois mais um clique para entrar no modo edição. A gente sempre tem que estar, no momento que está editando alguma coisa do IDF, a gente tem que estar com a zona no modo de edição. Clicar agora no piso aqui, né? E renomear, né? Vamos renomear isso aqui para piso zona 01. É um piso, já está ali configurado, floor, tá certo? Construction, vamos achar que colocar aqui que é uma laje pré-moldada de cerâmica. Zona 01, não precisa colocar o nome do espaço, e a condição de contorno está certa também. Ela é exposta ao solo, né? À terra. E ela, claro, não é exposta nem ao sol, nem ao vento. Né? Então, com isso, está especificada aí, fechei essa janela, né? Estão especificadas aí as 4 paredes, o piso e o teto, renomeamos o nome da zona, renomeamos o nome das superfícies e colocamos aí corretamente a orientação, o nome delas e também a questão do material construtivo, principalmente. Né? Então, com isso, eu criei a geometria aqui rapidamente utilizando este software aqui, esse plugin. Então, eu vou lá e salvo. Tem aqui em cima um disquetezinho aqui, ó, salva o arquivo de IDF, né? Então, eu clico aqui, ele salva. Então, eu posso agora fechar esse software, né, e voltar lá para o meu editor de IDF, né? Então, eu posso abrir aqui o editor, né? E fazer a simulação, né? Vamos rodar a simulação para ver se está tudo certo. Estamos aqui na aula 7, Florianópolis como arquivo climático. Vamos simular. Ele rodou, não deu nenhum erro severo, deu 2 warnings, né? Então, se eu der um OK aqui e abrir o arquivo de erros, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, você
usou lá a função ground, né? Ou seja, o piso em contato com o solo, mas você não especificou quais são as temperaturas desse solo, né? E aí ele diz, olha, eu vou considerar o default é considerar o 18 graus como temperatura do solo, e é isso que ele vai considerar se eu não fizer essa especificação das temperaturas. E a outro warning é aquele mesmo erro, dizendo, olha, existem alguns constructions aí que não foram utilizados. Perfeito, isso não é problema. Então, só para fechar, né? Então a gente poderia colocar essas temperaturas do solo, né? Então, estando agora aqui no próprio editor de IDF, existe um objeto, né, que chama Site Ground Temperature Building Surface. Esse cara aqui, ó. Se nós criarmos um novo objeto, ele vem sempre com o default aqui, ó, 18 graus, como sendo a temperatura média de cada mês do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Esse é o default, né? Mas se eu quiser ser mais preciso, eu posso abrir o arquivo climático e nesse arquivo climático vai ter as temperaturas dos solos lá daquela cidade, né? Então, eu tenho aqui o arquivo climático de Florianópolis, né? Deixa eu ver se ele ainda está aberto aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos direto aqui que vai ser mais fácil do que procurar se ele está aberto ou não. Então, venho aqui, eu tenho aqui uma pasta de arquivos climáticos, eu tenho aqui o arquivo de Florianópolis, né? Se eu abrir aqui no bloco de notas, né? Ele vai aparecer aqui, ó. Então já está, inclusive, eu já deixei grifado aqui, ó. Existe uma linha que sempre define aqui a parte das temperaturas do solo, né? Ground temperatures. Geralmente ele traz 3 níveis, né? Então aqui está o primeiro nível, depois aqui vai ter um outro nível de temperatura, né? A profundidade, na verdade, do solo, e aqui outra profundidade, as 12 temperaturas, ou seja, a temperatura média de cada ano. Para facilitar aqui, eu já coloquei no Excel aqui, ó, essas temperaturas que vieram dali, ó, 24.8, 25.1 e assim vai, né? Então, vamos só preencher isso lá no nosso IDF, né? Então, voltando lá para o nosso editor de IDF, né? Aqui, ó. Então, está aqui com essas temperaturas default, a gente vai mudar esse 18 graus aqui para outros valores, né? Só diminuindo aqui a minha janela, né, para aparecer lado a lado. Vamos lá, então 24.8, né? Vamos colocar aqui 24.8. Depois, em fevereiro, 25.1. Eu vou colocar 25, porque eu já sei que é o máximo que o IDF aceita lá, senão ele dá erro. 24.4 é a próxima, 24.4. Depois 23.5, 23.5. Depois 20.9, né? 20.9, depois 19, depois 17, opa, não pegou aqui, 19, depois 17.8, 17.8, depois 17.4, 17.4, depois 18.2, 18.2, depois 19.7, eu estou arredondando, né? 19 para uma casa decimal só. Depois para 21.7, 21.7 em novembro, e em dezembro 23.5, 23.5. Então, com isso, a gente colocou as temperaturas do solo média aí de cada mês para nosso caso, que é Florianópolis, né? Então, vou salvar. E assim, outra coisa, para a gente ver realmente se a nossa geometria está correta, né? Eu vou criar aqui um arquivo de saída, né? Um objeto. Vem aqui para o final, né? Vai ter esse output aqui, ó, que são saídas possíveis. Tem uma aqui que é esse drawing, né? Que é desenho. Então, novo objeto aqui. E vou pedir para que ele coloque aqui o DXF. Né? Então, ele vai exportar um arquivo DXF. Então, salvei e vou rodar a simulação. Então, aqui está a aula 7, Florianópolis. Vamos simular. Então, rodou a simulação. Só tem um warning, eu já sei de antemão que é aquele que diz que tem algumas constructions que não foram usados, né? Nenhum erro severo. E aqui no arquivo, no mesmo diretório em que você colocou o IDF, sempre que você roda o IDF, aparece vários arquivos aqui com o mesmo nome e extensões diferentes, né? Então, CSV vai trazer as variáveis de
de saída que você solicitou, né? O ERR vai trazer os erros, né? E o DXF, no caso a gente solicitou, traz a geometria, né? Então, se eu vier no meu caso aqui, eu tenho o AutoCAD instalado, né? Então eu posso abrir e visualizar no AutoCAD. Para quem não tem o AutoCAD instalado, eu vou deixar no descritivo também um link para vocês baixarem um aplicativo da Autodesk gratuito, que é para visualização de arquivo DWG ou DXF, né? Mas ok, vou abrir aqui o AutoCAD. Esse aqui já é um teste que eu tinha feito. Deixa eu fechar isso aqui, né? E vamos abrir então a aula 7.dxf, né? Então vou vir aqui, documentos, aula 7, vai ter aqui, né? Eu quero ver o DXF, né? Arquivos DXF, está aqui a aula DXF. Vou abrir, aí ele apresenta assim, né? E aí se você girar ele aqui, né? Que é o Shift e segura o scroll do mouse, né, e vai girando, aparece então o nosso arquivo, né, a nossa geometria em 3D, né, alinhando lá o norte com o norte que a gente queria obter, né. Então é isso aí, deu tudo certo. A aula de hoje era isso. Obrigado.